Vai ser um recado aí? Pronto. Olá, pessoal. Eu estou aqui com Graziele Araújo Barbosa. Ela é advogada e nós vamos ter um bate-papo aqui sobre carreira, sobre a atividade que ela faz na advocacia dela, a área de atendimento dela. E espero aí que vocês possam aprender, assim como eu também vou aprender hoje, e cada dia mais nos informar. E a gente pode propagar cada tipo de informação que a gente obter aqui. Seja para ajudar um amigo, ajudar um parente, enfim, inúmeras pessoas aí que estão no nosso círculo de amizade. E boa tarde, Graziele. Boa tarde. Graziele, primeiro quero te agradecer por você ter vindo, topado a entrevista. E gostaria de saber um pouquinho de você, né? Onde você estudou, como que foi essa trajetória para você chegar até aqui hoje. Como é que Certo. foi a sua jornada? Então, eu entrei na faculdade de Direito em 2014, na Unigran. Me formei no final de 2019. Eu trabalhei do terceiro ano da faculdade até 2022 num cartório extrajudicial. E em 2022, início de 2022, eu comecei a advogar. E como tem sido a teu início de carreira aí? Tá sendo fácil? Como é que tá? Fácil não é, né? Difícil esse começo, mas a gente vai seguindo. Vou seguindo. Hoje você atua em que área? Cível, Civil? sim. Na área civil você faz o quê? Eu faço a parte de ação indenizatória, eu faço uso capião, inventário, divórcio, essa parte. Essa parte aí. Uhum, E hoje tem uma área crescente do direito que eu acho que você deve explorar, é essa advocacia extrajudicial. sim. Você pode explicar para nós como é que é essa área do direito? Bom, a advocacia extrajudicial, ela, digamos assim, ela é um pouco mais tranquila, devido ao prazo para poder fazer as coisas. Então, ela, vamos supor, um inventário. Hoje você consegue finalizar o inventário mais rápido no extrajudicial do que no judicial. Então, uma coisa que era para você receber daqui muito tempo, você consegue finalizar o serviço bem mais rápido, né? A parte de uso capião, que antigamente só podia ser feito judicial. Hoje já tem essa possibilidade de fazer no extrajudicial. Também tem várias coisinhas para poder conseguir fazer o uso capião, só que ele é bem mais tranquilo de fazer do que no judicial. Ah, sim. É tranquilo em relação ao tempo dessa prestação de serviço e a solução do problema do cliente, mas também é em razão do exercício da sua atividade que ela é um pouco mais tranquila, né? Não Sim. tem a pressão de prazos Não, e bem mais tranquilo. atender cliente, né? A gente brinca na advocacia que às vezes a gente precisa chutar escanteio e catar no gol ao mesmo tempo. Aí a coisa fica um pouco mais frenética, né? Mais corrido e tem Isso. bastante advogado que acaba ficando estafado, né? De tanta atividade aí no seu dia a dia, né? Porque o advogado cansa, porque é prazo, audiência e tudo mais. Então, no judicial é muito mais coisas, né? Sim. Já no extrajudicial não tem audiência, prazos pode ser estendidos, digamos assim, dependendo da documentação que precise e tudo mais. Então, é bem mais tranquilo para trabalhar. Legal. E daqui para frente, assim, você vê que há uma possibilidade de explorar mais esse mercado de regularização de imóveis, fazer esses uso capião, né, via cartório, tá crescente? Como é que você está vendo isso? Olha, eu vejo que tá bem maior do que já foi, né? Cada vez as pessoas estão buscando mais a parte extrajudicial devido também a pouco prazo, né? Ser rápido demais e não estressa nem o cliente e o advogado trabalha mais tranquilamente, né? Ah, sim. E me ocorreu que agora é o seguinte, é possível fazer um divórcio, né, fora da justiça? Sim. Como que é o trâmite do divórcio? O divórcio pode ser feito extrajudicial, desde que não tenha filhos menores, porque isso engloba uma guarda, uma pensão, né? E ele
pode ter bens, sem problema nenhum, faz o divórcio todo no extrajudicial. Então, o tabelião vai fazer o divórcio, vai fazer toda a partilha, tudo certinho e só levar para registro. E se o casal aí que pretende fazer o divórcio, por mais que eles tenham a intenção aí de, por exemplo, fixar, que eles tenham filhos, por exemplo, né? Uhum. Por mais que eles tenham vontade de fixar um valor de pensão ali, seja de comum acordo entre eles, isso é possível fazer no cartório ou não? Sim, eu já fiz um onde que havia uma filha menor, mas fizeram a como que chama? Para poder se tornar Para se tornar a a maioridade maioridade. civil, Emancipação. emancipação. Fizeram a emancipação dela. E na própria escritura, eles decidiram colocar que o pai pagaria uma pensão de Uhum. tantos mil. Eram 3 filhos, né? Aí separado nesses 3 filhos. E o pai arcaria com a saúde e com a escola deles. Então já foi colocado direto na escritura. Legal. Então, nas hipóteses em que há a possibilidade de emancipar, por exemplo, esse menor, Sim, é uma alternativa, é uma saída. é uma saída. Que legal. Eu não tinha, confesso que não tinha visto isso. Bacana. E o custo? O custo é elevado? Como que é o valor aí para fazer? Depende. Eu sei que cada advogado tem o seu honorário, né? Sim, Existe uma tabela da OAB, mas cada um tem o seu valor, né? isso. Mas e no cartório, tem um custo? Como que é? No cartório, se for somente o divórcio sem a partilha dos bens, a escritura, se eu não me engano, sai em torno de uns 180 e poucos reais. Agora, quando tem a partilha, vai na mesma fase e tabela da parte de inventário e tudo mais, né? Então, porque tem que se fazer uma guia de TCD também, para poder partilhar de igual forma. Uhum. E aí segue de acordo com o que foi colocado na escritura. Então, vamos supor, deu 500 mil o total dos bens, cada um ficou com 250, partilhou certinho, aí a escritura vai ser cobrada com base No valor dos bens. no valor dos bens. Bacana. E além desses custos da escritura, tem algum outro? É necessário certidões novas? Certidão de casamento atualizada dos que estão se divorciando, né? E que nem nesse caso que eu falei dos filhos que já eram maiores e uma que foi emancipada, precisou também da certidão de nascimento deles atualizada. Aí, no caso dessa emancipação, paga uma escritura à parte, Uma né? escritura à parte. Primeiro se faz a emancipação para depois finalizar o divórcio. Legal, bacana. Mais adiante, seria interessante a gente verificar a possibilidade do seguinte, olha, uso capião, né, fora da justiça. Ele exige toda aquela documentação, por exemplo, olha, de um engenheiro, um arquiteto para fazer o uso capião. Como é que funciona ali o passo a passo? Hoje, comentou sobre o engenheiro, né? Hoje a lei já traz que se o imóvel for bem demarcado e já estiver na matrícula, toda essa demarcação dele, ele não precisa de memorial descritivo e mapa. Então ele fica um pouco mais barato. Mais barato. E se houver necessidade, aí tem que contratar, dependendo do imóvel, se for urbano, um engenheiro ou um arquiteto, né? Se for rural, normalmente quem faz é um agrimensor. Sim. Aí ele vai lá no local, faz todas as verificações. Isso. E transforma isso para o papel. Isso, no memorial descritivo. Sim. Aí você pega toda essa documentação e encaminha para o cartório com os documentos que o registro exige. Documentos pessoais das partes, dos requerentes, matrícula do imóvel, matrículas lindeiras do imóvel, que mais? Quando você fala lindeiros, quem são esses? Os lindeiros são os vizinhos. Os vizinhos? Os vizinhos. Dos lados, se tiver na frente e atrás. Tem muitos casos não tem na frente porque é rua, né? Sim. E aí os vizinhos todos precisam das matrículas também. Sim.
E na justiça, como que é a sua advocacia nesse ramo imobiliário, né? O uso capião, ele tem um prazo, como é que funciona aí para esses períodos aí de posse? Não me vem com negócio de justiça, campeão. Depois a gente corta. Não me vem com negócio de justiça de uso Vamos lá, campeão, o que não. nós vamos poder falar mais? Sim. O que você vê da sua advocacia daqui para frente? Como que você vê? Vê com entusiasmo? Ou você tá assim meio cautelosa? Como é que você tá vendo aí a possibilidade? A possibilidade de crescimento? Possibilidade de crescimento sempre tem, né? Mas eu vejo assim que esse início é bem difícil. Então, assim, você tem que ir sempre com um pé atrás também, porque não dá pra meter a cara, porque senão você acaba se lascando. Mas eu acho que tem uma probabilidade bem grande de crescer. Principalmente na área extrajudicial, que é o que tem mais, que eu vejo assim, que tá crescendo também, né? É mais crescente, né? Uhum. É relativamente um ramo, vamos dizer assim, eu não digo um ramo novo, mas seria um ramo pouco explorado, né? Sim. Mas eu vejo que tem muito espaço, realmente. Principalmente a partir do momento que a população entender que a via, né, extrajudicial, que é fora da justiça, Uhum. ela é mais ágil, né? Sim. Porém, muitas vezes tem um custo um pouco mais elevado, mas é mais ágil. Uhum. E até eu ia brincar a hora que você falava do divórcio, que a vontade de geralmente quem quer se divorciar É longe, né? quer já ficar livre, né? Isso. Então, assim, para quem tem essa pressa, vamos dizer assim, pode pagar um pouquinho mais Sim. e fazer na via extrajudicial, né? Uhum. Desde que não tenha filhos menores, né? Isso. E que não se encaixe nessa possibilidade de emancipá-la, né? Uhum. Mas é uma via realmente mais rápida, né? Sim. Tá. No direito de família, assim, você já lidou com situações, por exemplo, olha, de litígio entre irmãos? Como que você, se você já passou por isso, como que foi a tua atuação aí? O que você fez, assim, olha, é possível aconselhar, por exemplo, algum irmão que está brigado com o outro por conta de dinheiro? Como que você enxerga isso? Bom, tem como aconselhar, né? Mas como eu trabalhei muito tempo no cartório, então a gente via mais as pessoas querendo resolver tudo logo, então eles entravam em acordo. Hoje, como faz pouco tempo que eu advogo, então não vi ainda muito. Uhum. Não me lembro, na verdade, de algum caso que tenha. Na verdade, tem um que tem a convivente que entrou pelo meio, mas não dos irmãos em si, né? Uhum. Mas quando entra a pessoa que é convivente do pai, da mãe, se torna um pouco mais complicado pelo fato de ter também a parte emocional, né? Sim. Sempre alguém se sente mais magoado e por aí vai. Uhum. E aí acaba trazendo isso para cá, né? Na Isso. hora do advogado atuar ali. Aí acaba tendo que ser um pouco psicólogo, confidente ali, De falar, tudo olha, um pouco. às vezes não vale a pena, né? Ficar brigando, porque Você aceita logo. aceita logo, porque só vai estressar e não vai mudar muito, né? E a bola de neve pode se tornar maior, né? Exatamente. E, Graziele, e aí a vida pessoal? Pretende ter filhos? Como é que tá aí esse lado aí? Recém-casada? Faz pouco tempo, né? A gente não pensa assim, em filhos logo depois, né? Mas pretendo ter filhos. Mas... Família grande? Como é que é? Ou só um filho, dois? Ou não planejou ainda? Até uns 3 ainda vai. Mas que isso acho que fica meio difícil. Fica meio difícil. Fica. Né? Mas por que você fala difícil? O que você vê? Assim, tem... Eu vejo na parte da educação. Educação? Achei que era mais aquela rotina de criação. Falar, olha, levar pra escola, pagar a escola. Aí a gente vai se virando agora. Buscar na escola. Aí tem toda essa fase depois pra faculdade. Exige um custo de vida, acaba sendo maior, né? Mas eu acho que a educação hoje tá mais difícil do que eu trabalhar e pagar esses custos, né?
sim. Mas quando você fala educação difícil, em que aspecto? Difícil, assim, antigamente os pais falavam, os filhos aceitavam, não tinha essa abertura, digamos assim, de internet, que as crianças hoje tudo sabe, tudo vê, tudo acha. Então, hoje fica mais difícil da criação, porque ela vê alguma coisa, ela vai perguntar, e tal coisa, e tal coisa. Então, ela se torna mais curiosa, digamos assim, É, e um pouco mais complicado de você criar naquela forma que você acha que deveria, aquela né? que você recebeu e que você acha que é a Isso. mais adequada, né? Uhum. E existe realmente um desafio hoje, eu vejo também dessa forma. Porém, eu acho que assim, deve ser visto com naturalidade, porque hoje a gente tem muito acesso à informação e as Sim. crianças da mesma forma. Porém, a gente tem que usar tudo isso a nosso favor, né? Eu acho que eu É. não sou pai, mas eu usaria a favor dos meus filhos toda essa informação. Porque a criança, eu acredito assim, olha, ela é o espelho dos pais, como você falou. Sim. Porém, tem pais que não querem se mostrar para os filhos. Eles não dizem, olha, os nossos valores, os nossos princípios são esses. E Uhum. até aqui nós podemos caminhar. Então, eu acredito que a maior deficiência realmente é dentro da própria família. Os pais, devido à vida que é corrida, precisa, né, pagar a Uhum. educação, precisa proporcionar saúde, todas essas necessidades básicas, e aí acaba havendo uma ausência. Tá em casa, né, Mas mas não está, não né? está, né? Então acaba É tirando da que criança isso. hoje, como eu acho que grande preocupação é a educação, os pais estão visando muito em trabalhar, ter dinheiro, pagar a educação, que é o que vai deixar para o filho, e não se lembra do afeto, do carinho que o filho também precisa. E muitas vezes ele acha isso em outro lugar, procura na internet, vai buscando de outras formas, né? Uhum. É bem por aí. Enfim, você pretende fazer alguma especialização diferente agora ou mais adiante? Hum, Para a carreira aí, você pretende investir em algum outro segmento? O que você vê aí de futuro aí, num futuro mais a longo prazo, vamos dizer assim? Pretendo fazer um doutorado, um mestrado, não sei quanto, E qual área? no No extrajudicial. extrajudicial. No extrajudicial. Bacana. Mas aí você não tem uma projeção assim de quando, mas a longo prazo você Pretendo pretende fazer. fazer. Bacana. Acho que é por aí, né?